Obrigada por estarem aqui com a gente. Eu sou a Carolina Zuarg, diretora institucional e de recursos humanos. Está aqui comigo o Dr. Daniel de Barros, professor do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e médico do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP. Doutor, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço aí a oportunidade. Muito bom. A Porto tem se preocupado bastante com esse momento e está fazendo o possível para que a gente ajude aí as pessoas no que é preciso, né? Eu acho que todo mundo tem sentido, de certa forma, né, um certo medo de contrair o coronavírus, enfim. Mas tem um pessoal do grupo de risco que eu acho que tem uma preocupação aí um pouco maior. Então, a Mari Barbosa traz uma pergunta que é como manter a saúde mental quando se faz parte do grupo de risco, né? Quanto mais vulnerável a pessoa se sente, quanto mais suscetível ela acha que ela está, mais ela se cuida. Quanto mais invulnerável a pessoa acha que é, quanto mais ela acha que ela não faz parte ali dos alvos daquela doença, menos ela se cuida. Esse foi um problema no começo da pandemia e é uma situação que a gente ainda se debate, porque como ela é mais letal para idosos e para pessoas do grupo de risco, as outras pessoas acham que está tudo bem, acham que não tem problema, que não tem risco nenhum e etc. Primeiro que não é verdade, porque todo mundo tem risco, tem jovem que morre, tem pessoa saudável que morre, e segundo que é um baita do egoísmo, porque ignorar o distanciamento social, etc., é propagar a doença para as pessoas que têm um grupo de risco. Agora, então, tudo isso para dizer que quem se sente mais vulnerável e mais suscetível se cuida mais. Se cuidando mais, está mais protegido. Então, acho que essa é a grande dica, assim. Quanto mais você acha que você está num grupo de risco, quanto mais você se vê como suscetível, mais você tem que se isolar mesmo, mais você tem que tratar de usar álcool gel, de ter o distanciamento social, de se isolar o mais possível, eventualmente de pedir para alguém fazer compras para você, comprar hoje por aplicativo. Eu já faz tempo que faço supermercado por aplicativo, não é nem pré-coronavírus que eu já faço isso. Então, tudo que você puder fazer de uma maneira mais segura vai diminuir a sua ansiedade, porque você sabe que você está se cuidando. Rodrigo Duzzi traz aqui uma pergunta: o que fazer quando o medo faz você sentir os sintomas do coronavírus? Então, às vezes você não está com sintomas, mas é tanto medo e tanto receio que você passa a sentir. Se isso aconteceu uma vez ou duas vezes, é meio comum, né? Hoje em dia é isso, a pessoa assiste o noticiário, vê lá aquela descrição, ela, ai meu Deus, será que eu tô com isso? Será que eu não tô? Mas isso passa, tá? Isso vem e isso vai, porque as emoções são cíclicas. As emoções não são sustentadas, o medo vem e passa, a raiva dá e passa, a tristeza dá e passa e assim por diante. Se deu e não passou, sinal de alerta. Não, mas eu tô com medo e eu tô sentindo esse sintoma o tempo todo e eu não consigo me livrar dele, sinal de alerta. Porque primeiro, pode ser Covid-19, então se tá com falta de ar, se tá com cansaço, se tá com febre, etc., é bom ver o que está acontecendo. Agora, não tenho febre, Daniel, não tenho falta de ar, não tenho cansaço. Essa falta de ar que eu tenho, eu fico ofegante de estar ansioso e percebo que é a ansiedade, que eu estou preocupado, mas não consigo desligar aquilo que a gente estava falando no começo da nossa live. Então, vale a pena buscar ajuda, porque se saiu do controle o medo, já não é mais um medo natural, pode ser já um sinal de alerta para a gente buscar um tratamento. Como que a gente pode absorver essa quantidade enorme de informações que a gente vem recebendo em todo lugar, em todo canal, sobre o Covid, né? Se existe alguma dica aí específica? Existe, é muito fácil essa resposta, não vai absorver, não vai. É muita informação, é mais do que o nosso cérebro dá conta. Com certeza, eu falo isso com toda certeza, não dá para a gente absorver tudo isso de informação, a gente não consegue digerir e dar conta e transformar tudo isso de dado, né, e de informação que a gente recebe em conhecimento útil para a nossa vida. Então a gente precisa fazer uma gestão, a gente precisa gerenciar o quanto de informação a gente recebe. Escolhe alguns canais de informação, jornal, TV, rádio, enfim, escolhe algumas fontes de informação certificadas, vai nelas, Ministério da Saúde, que hoje tem informação e etc. Vai lá, se informa, se informou, pronto, não fica mais procurando. Dali a muito, não é falar dali a pouco, dali a muito, depois do almoço, antes de dormir, dá mais uma olhada, se informa de novo, assiste lá um noticiário e etc. Acabou.
Falando ainda em emoções, né? A Mônica fala, após essa pandemia, como não ficar ansiosa demais com as futuras incertezas? Né? Mercado, enfim, volátil, enfim. Exato, Mônica. Esse vai ser uma outra onda aí de desafios para a nossa saúde mental, né? Porque, de fato, novos desafios acontecerão, financeiros, de trabalho, de emprego, de relacionamentos. Tem a notícia que rodou aí o mundo de que na China terminou a quarentena, o pessoal começou a se divorciar. Então, existem novos desafios que vão surgir, mas um truque para a gente lidar com a ansiedade excessiva é a gente não se antecipar demais. Né? Então a ansiedade nos coloca para o futuro, mas a gente tem coisas para decidir agora, tem coisas que a gente consegue controlar agora. Se a gente conseguir cuidar daquilo que a gente consegue controlar no momento, a gente tira o nosso foco de, puxa, e se, e quando, e etc. E a gente diminui a nossa ansiedade. Não significa que a gente que nós não devamos nos preparar. A ansiedade tem esse lado bom, esse lado útil, de que nos coloca para o futuro. Então a gente fala, bom, então quando fizer assim, tal, as finanças estão assadas, está entrando aqui, está saindo ali. É bom se preparar, mas também só focar nisso tira o nosso foco do presente, deixa a gente mais estressado e mais ansioso e não ajuda a gente a viver o momento de agora. A Adriana traz uma pergunta em relação aos trabalhadores da área da saúde. Né? Então, como manter a saúde mental diante dos medos, cobranças e responsabilidades? Os trabalhadores da saúde, como muitos dos trabalhadores que estão na linha de frente hoje, eles têm uma carga dupla, eles têm o medo que todo mundo tem, mais ainda por estarem lidando com a doença diretamente, em risco de adoecer, e mais ainda de estarem vendo as pessoas morrendo, né? De estarem vendo vidas se perdendo. Então, são pessoas que precisam de um cuidado específico. Vários hospitais têm colocado equipes de psicólogos e psiquiatras disponíveis para esses profissionais, e aí tem várias coisas sendo feitas, tentando alternar escala de plantão, tentando dar alguns respiros, gerenciando as equipes por expertise, né? Não deixar a pessoa despreparada, sozinha e etc., a pessoa com menos experiência sozinha, enfim, e oferecendo ativamente ajuda, né? De psicólogos e de psiquiatras. Mas, de fato, são pessoas que têm uma sobrecarga e nesse cenário de guerra, eu lembro de um seriado antigo que era o MASH, que era sobre a guerra, e eles falavam que a guerra tinha duas regras. A regra número 1 era jovens morrem na guerra. A regra número 2 era os médicos não podem alterar a regra número 1. Então, o médico, ele tem, o enfermeiro, o profissional da saúde, ele tem em si esse instinto de lutar pela vida e de se frustrar muito diante da morte. A gente tem que entender que não tem jeito, é pandemia, é uma doença fatal, que pessoas ficam muito graves, que pessoas vão morrer e não é culpa de ninguém, quer dizer, não é culpa do médico que está lá, que foi negligente. Então, a gente precisa entender a regra número 2, a gente precisa entender que pessoas vão morrer apesar dos nossos maiores esforços. E isso, se não alivia em nada o sofrimento e a dor e a tristeza, etc., pelo menos tira uma sobrecarga de a gente achar que a gente tem obrigação ou que a gente tem a possibilidade de salvar todo mundo. Não tem como. Muito bom, doutor Daniel. Chegamos ao fim. Queria perguntar se quer deixar algum recado final às pessoas que estão assistindo a gente. Acho que a gente respondeu aqui uma série de perguntas, mas tem mais alguma coisa que você queira dizer, enfim? Eu acho que o principal é isso, né? A gente entender que esse é o novo momento, que agora é isso. Não adianta a gente ficar querendo saber até quando vai ou se lamentando pelo que foi. Agora é assim, e a gente aceitar as emoções. As emoções vêm e vão, elas vão surgir, a gente não precisa ficar fugindo da tristeza, do medo, da raiva, etc. Vamos ouvir o que as emoções têm para falar para a gente, vamos entender os sinais e vamos trazer essas coisas para a consciência, vamos trazer para o explícito, né? Vamos falar, vamos verbalizar para a gente poder entender e a gente atravessar juntos aí essa pandemia. É uma guerra, tem baixas, tem sofrimento, mas se a gente for junto, a gente consegue ir mais longe. Isso aí, todo mundo junto. Bom, então, em nome da Porto Seguro, gostaria de agradecer a todo mundo que participou aqui da nossa live, da nossa transmissão. Reforçar de que sim, ela vai estar disponível, então, nas plataformas, nas redes sociais da Porto Seguro. Agradecer também ao Dr. Daniel
Esperamos que a gente tenha atendido aí as respostas, as perguntas de vocês e até a próxima live. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.